Centro do Mundo, boa tarde. Foi hoje uma live da tarde maravilhosa também. Tenho certeza que essa também será cheia de loucura, cheia de estupidez, cheia de imbecilidade. Bolsonaro frequentando aí mídias, né? Foi no Poder 360, foi na CNN Brasil, e dão espaço e, além de darem espaço, ainda fazem perguntas que não têm cabimento algum. Tudo isso na esteira e nos reflexos da entrega de Paulo Gonet, das suas alegações finais, que não tirou ninguém. Essa era a dúvida que alguns tinham ainda, se Paulo Gonet ia excluir alguém da lista do primeiro núcleo, não excluiu ninguém, colocou todo mundo como tem que colocar, com exceção de Alexandre Ramagem, que recebe a indicação, né, de 3 dos 5 crimes, porque 2 ele escapa, pelo menos temporariamente, porque ocorreram depois da diplomação dele. Então há mecanismos e leis internas no Congresso que permitem que a Câmara barre os processos referentes a situações posteriores à diplomação. Só por causa disso que Alexandre Ramagem pode ter, nesse primeiro momento, uma condenação um pouco menor. Quero dizer para a nossa comunidade aí que nós precisamos muito de vocês, gente, tá? 21h13, precisamos muito, realmente muito de vocês, porque nós estamos aí numa... Olha, não vou dizer numa enrascada, mas a gente está chegando no momento que vai ser o de maior tensão desse país. A partir de outubro, mais ou menos, nós teremos as condenações, talvez um pouquinho antes, e vai esquentar muito o jogo político. Esse jogo político que antecede uma das eleições mais difíceis que nós teremos, se não no campo só do executivo, mas também do executivo e do legislativo, em especial para o Senado da República também. Então a gente está aí precisando, tá todo mundo junto, todo mundo engajado, porque as coisas virão e virão com um pouco de intensidade. Sabe, Pedro, eu estava lendo uma passagem bíblica, aliás, a Bíblia que eu leio de costume, sempre de forma muito rápida, releio, né? E eu estava lendo uma passagem bíblica lá no Evangelho de Lucas, que ele fala do fariseu e do publicano, que é uma passagem clássica da Bíblia, quando ele diz então que os dois, o fariseu e o publicano, foram ao templo orar, e o fariseu fez uma oração dizendo: porque eu agradeço a Deus por eu ser superior, eu agradeço a Deus por eu não pecar, eu agradeço a Deus por eu ser o cara. Estou citando de cabeça, ainda com uma linguagem não muito bíblica. E o publicano, que é o cobrador de impostos, né, no mesmo momento pede perdão a Deus por todos os seus pecados. Então, é evidente que, como toda passagem bíblica, é uma metáfora e algo que traz algum tipo de sincericídio ou algum tipo de necessidade de reflexão. Quem é que nós somos neste ponto? Quem que nós devemos ser neste ponto? Aquele que se acha superior, aquele que se acha moralmente superior por causa de suas escolhas políticas, ou aquele que tem que estar sempre se autopoliciando e sabendo dos seus problemas e dos seus limites, para poder talvez entrar no mesmo templo para orar junto com alguém do campo de lá? É sempre importante a gente refletir e saber se nós estamos prontos ou não para aquilo que vai vir. Uma série de condenações, uma série absurda de fake news e de ataques desonestos por parte da extrema-direita, e depois uma virada de ano e o início da campanha eleitoral para deputado federal, para deputado estadual, para senador, para governo de estado e para presidente. Momentos tensos que ficarão mais tensos ainda, mas sobretudo momentos que serão decisivos para aquilo que a gente pretende escrever de Brasil daqui para frente. 21h15, Pedro Zambarda. Eu acho que é importante você lembrar isso, né, Viário? Eu até queria te ouvir essa opinião a respeito disso. Aliás, gente, tá parado de superchats, acabamos de passar 1.000 pessoas. Vão fazendo pingos aqui, contribuições que são necessárias. Mas eu queria te perguntar uma coisa, Viário. Você falou, ano que vem a gente vai ter uma eleição difícil. E ao mesmo tempo, né, o Trump deu um gás pra candidatura a Lula, aquela queimada de largada que o Tarcísio dá depois do anúncio do tarifaço. E aí vem agora as alegações finais da PGR, vai vir as decisões agora dos juízes. Tem poucos recursos que o Bolsonaro vai colocar. Cara, eu acho que a extrema-direita demorou demais para se posicionar e eles estão começando, Viário. A gente tá chegando no ponto que a esquerda tá com mais nomes viáveis
Começando pelo próprio Lula, mas o Lula ainda tem uma capacidade de transferência muito mais fiel do que o Bolsonaro. Eu tô muito poliano ou você enxerga alguma coisa parecida com isso? Cara, eu acho que eles se atrapalharam-se, como diria um amigo meu. Entendeu? Eles se atrapalharam-se. E isso é inacreditável. Porque Tá? eles estavam com a faca e o queijo na mão, A né? faca e o queijo na Não, mão. não com dados reais, assim, a economia brasileira tá bem com o governo Sim, Lula, sim. mas eles estavam com a questão da percepção, né? Que é o problema do brasileiro. Como o brasileiro tem uma educação de baixa qualidade, ele não Uhum. consegue entender os movimentos de longo prazo. Então ele vê a inflação do Aham. trimestre e ele acha que aquilo é a realidade Sendo que a gente precisa lembrar, tá? Um amigo me lembrou isso, um amigo que tá metido mais na política partidária, ele falou: a nova república, que a gente adora falar mal, é o período de maior democracia do país e é o período de maior Sim. estabilidade monetária, tá? Com todos os defeitos que o Fernando Henrique Cardoso tem, a implantação do real deu certo. Sim, sim, claro, deu muito certo. Não, a gente não pode pensar na nossa moeda anterior ao real como alguma coisa razoável. Não é nem razoável. Não, claro que não. Agora, a questão é que eles conseguiram cavar o buraco deles sozinhos. Eles, de repente, se atrapalharam, pararam de orquestrar como orquestravam as postagens em rede, começaram a pular fora do barco do bolsonarismo, alguns deles, como, por exemplo, o que está cada vez mais claro, que o Nicolas Ferreira pulou do barco do bolsonarismo, Uhum. tá? O Nicolas Ferreira está pensando no nome dele, de como vai vir o nome dele daqui para frente. Então, eles começam a se atrapalhar de um jeito que a única coisa que faz eu pensar numa tentativa mínima de explicação é que a iminente condenação de Bolsonaro e de boa parte dos asseclas do Bolsonaro fez com que aqueles que não têm envolvimento na tentativa de golpe e nem querem ser colocados à prova se afastassem do bolsonarismo. Já que esse pessoal vai ser preso, então agora a gente tem que definir quem é que vai herdar e nada disso de que seja alguém que ele indique. E aí começou o problema. Só que Uhum. daí vem atores que não estavam necessariamente na ponta e que passam a estar, que são os filhos. Os filhos saem de assessores para protagonistas. O Flávio indo em tudo que é tipo de veículo de imprensa, de comunicação. Uhum. O Eduardo, a gente sabe o que está fazendo já há um bom tempo, mas começa a expor uma personalidade vaidosa muito grande. O Uhum. Eduardo, ele tá, cada vez que ele abre a boca, ele fala que É o só falta, se ele príncipe. for. Só falta ele dizer: eu sou o dono da porra toda e o que está acontecendo é graças a mim. Graças a mim. Eu sou a verdade, o caminho e a vida. Ninguém vai ao Trump se não for por mim. É mais ou menos isso. Colocando o Esdras disse que eu tô sem o áudio. Não, Como não, eu assim tô te sem ouvindo áudio? bem, tá tranquilo. Não, tô com áudio sim, meu cara. Então, o Eduardo começa a se colocar dessa forma, como se ele fosse o cara. Nossa, ele é o dono de tudo.